A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos. O mundo espiritual é complicado se não prestarmos atenção. Vamos pensar que estamos andando de acordo com Deus, enquanto não. Irmãos, eu quero falar acerca da oração e algumas práticas espirituais que todo cristão faz, como alguém anda e como as coisas acontecem com ele. Essa é como está a vida dele espiritual. Uma pessoa pode orar, jejuar, mas se não ter entendimento das coisas, tudo é vão. Às vezes fazemos essas coisas como hábitos. Entendimento é estar de acordo com a palavra de Deus em tudo. Tudo que uma pessoa faz para Deus deve estar de acordo com Ele. Se não estar de acordo com Ele, essa pessoa vai cansar rapidamente de lhe buscar, porque não vê as coisas acontecendo como Ele quer. De princípio devemos excluir esse pensamento de que as coisas devem acontecer da nossa maneira. A única coisa que eu sei na Bíblia é que devemos negar a nós mesmos e levar a nossa cruz e seguir Deus cegamente. Quero dizer, amar Ele, lhe confiar. Adão queria ver o que não deveria ver, por isso pecou, e quando pecou aconteceu aquilo tudo com ele. Deus quer ser confiado e acreditado, que tudo o que Ele fala é verdadeiro e digno de confiança. Irmãos, o assunto é bem sério, não podemos ficar assim. Os bruxos conhecem o seu Senhor, mas o povo de Deus não conhece a Deus, nem a sua voz. Por isso que estamos numa decadência espiritual muito grave. No tempo que me converte, eu aprendi a usar roupa comportada com a ajuda do Espírito Santo. Meu pastor não me falou nada acerca disso. Não que ele não pregava santidade, é porque naquele tempo, não era possível alguém ficar um mês ou dois, sem conhecer a Deus. As pregações eram dirigidas por Deus, e havia muita profecia de correção e ajuste do que hoje em dia. Apesar do meu pastor saber que eu estava usando coisas que Deus não gostava, ele foi dirigido por Deus. Nesses dias, por causa obriga alguns pastores a pregarem a santa doutrina. Antes era fácil acreditar na santa doutrina, porque não só o pastor falava, como os membros confirmavam, porque eram sensíveis. Mas agora está difícil. Os crentes não oram e por cima recebem fogo estranho. Isso contribui para essa decadência. Já ouvi alguém dizer: Espírito Santo não me cobrou até aí. Você que foi cobrado, vai em frente. Isso não é pecado porque Deus não falou comigo. Irmãos, devemos ser maduros. Se estamos no mesmo reino de Jesus, as normas e regras são para todos. Se você assiste televisão ou coisas imundas e escuta música mundana e diz: isso não me faz mal e me sinto bem com isso, irmãos, pecado é pecado. Se você não sentir que é pecado, porque estás muito ligado com essas coisas, que quando a voz do Espírito Santo te chama, você não percebe, porque estás na carne. Deus quer nós separamos de toda imundícia, e não de algumas. Me lembro que usava minhas roupas mundanas e ia para a igreja. Felizmente naquela época não havia acepção de pessoas, ou desprezo, porque a pessoa usou roupa inadequada para a igreja. O pastor confiava que o Espírito Santo era capaz de convencer a pessoa a largar o mundo. Ele sabia que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Naquele tempo o pastor nos ensinou a procurar o Espírito Santo de Deus, e eu estava sempre preparada a largar tudo o que ele falasse, para não perder a sua presença. Agora existe um fogo estranho que está querendo dominar a igreja, e num belo dia eu estava orando e o Senhor me disse: quem sente minha presença é diferente. Ele não pensa qualquer coisa do mal, não é dominado pelo pecado. Ele ama a oração, porque por meio dela, a pessoa fica perto dele. A pessoa é sensível à minha voz. Eu fiquei quebrantada e falei: Senhor, eu não te amo, eu só penso em pecar, e nem tua ir para sua vontade. O amor pelas almas já saiu do meu coração. Eu já não amo o que o Senhor ama. Depois que falei, comecei a chorar, e Deus me visitou e me ajudou para voltar ao primeiro amor. Quando falo de pensar mal, não estou falando que não existe batalhas que Satã traz na nossa mente às vezes, mas estou dizendo de ser dominado pelo mal, como se fosse nossa natureza. Irmão,
irmãos, as coisas espirituais não são como alguns pensam, que é só orar de qualquer maneira que Deus aceita. Muitos aceitam Jesus nos púlpitos ou qualquer lugar e nada acontece, e aquela pessoa pensa que é assim mesmo. Quando alguém aceita Jesus, o céu todo se abre. Assim como a pomba pousou em Jesus, o Espírito Santo pousa na pessoa, até o dia em que ele vai entrar para morar na pessoa. Ele é santo. Primeiro arruma a casa, perfuma e depois entra. Irmãos, existe fraqueza espiritual e pecado, por exemplo, ou no álcool. É que ele não é fraco, mas sim pecador. Ele precisa de libertação, mas as fraquezas podem ser, às vezes, não conseguir orar, nem ler a palavra. Isso são fraquezas, mas pecado nunca foi fraqueza. Pecado é pecado. Uma pessoa fraca pode ser renovada, mas um que pecou deve ser perdoado e lavado. Pessoas aceitam Jesus e permanecem em suas imundícias, anos em anos, e vão escandalizando a palavra. Se alguém se encontrar com Jesus no mesmo dia, a pessoa ele vai ver algo se movendo nele, seus pensamentos sendo alterados, e uma alegria insondável lhe domina naquele momento. Jesus não mudou, quem mudou somos nós. No dia que aceitei a Jesus foi um dia marcante da minha vida, e eu fiz uma simples oração. Mas o céu não conhece simples oração. Toda oração feita de acordo com Deus, mesmo simples que seja, exala poder e chama a atenção de todo o céu. É como perfume agradável nas narinas de Deus. Aquela simples oração me transformou. Eles não oraram para minha libertação. Não conseguia mentir. Meus lábios não reconheciam a mentira e tive até problemas com meus pais. Foi loucura para eles. Eles não acreditavam que alguém podia viver sem mentir, e graças ao meu testemunho, eles acreditam em tudo que falo. Temos que voltar à palavra de Deus e ler com muita atenção, para recebermos as águas vivas, que Ele prometeu. Temos que nos dedicar, não só com jejuns éticos, mas dedicarmos-nos com entendimento. O povo de Israel não recebeu as bênçãos do Messias Jesus Cristo, por causa do entendimento que eles tinham acerca de Deus. Devemos deixar toda a filosofia humana que aprendemos e dizermos: Senhor, me ensina da sua maneira. Eu largo minha sabedoria que aprende acerca de ti, que não está me ajudando. Agora quero a tua sabedoria. Digo que a sabedoria de Deus é infalível. Te digo, se decidires fazeres uma prova com isso que te falo, verás mudanças na sua vida. É tempo de buscar o Espírito Santo para nos dirigir em tudo. Que o Senhor Deus venha agraciar-nos com essa sabedoria divina do Senhor Jesus. Hoje, dia 21 de março, estava orando e, como eu disse, orar é um desafio que devemos enfrentar todos os dias. Eu estou numa cidade com alguns irmãos e aqui não há muito tempo de buscar a Deus. Ficamos quase todo dia estudando uma língua, para se comunicar com o povo. E quando estava orando, Deus pôs na minha boca uma canção vinda dele. Isso foi depois de alguns minutos de oração. E eu já havia lhe pedido para ele orar por mim. A canção era maravilhosa. Ele me disse: fala para meu povo, que chegará um dia que o povo vai sair de Jerusalém para a Babilônia, e lá o povo vai ficar o tempo em que eu determinar. Como gastaram meu tempo santo fazendo suas próprias coisas pessoais, então lá vão pagar pelo tempo que gastaram. E nesse tempo muitos vão se prostrar diante da estátua e vão adorar a imagem. E quero provar e conhecer quem de verdade é meu filho. Nesse tempo o rei da Babilônia vai proibir pregar, orar e adorar-me. Serão tempos de provações. Aleluia. Irmãos, é algo sério. Vamos aproveitar, pregar agora, orar agora, cantar agora, porque os dias maus virão para pôr à prova toda a terra. Estamos na Jerusalém. Temos liberdade de pregar e fazer muitas coisas, mas chegará um dia que nem orar alto será aceito. Não haverá liberdade. Temos que cuidar da nossa coroa para o ladrão não roubar. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.